Olá, chicos do nono ano, tudo bem com vocês? Vou falar em português para que vocês possam me entender melhor, tá bom? Nesta aula eu vou propor a vocês algumas atividades para vocês realizarem aí em casa, tá? Eu quero começar propondo a vocês a leitura desta revistinha Ventana a la Investigación. É uma revistinha que vem acompanhada do nosso livro, certo? Vem dentro do livro. Então, vocês podem fazer a leitura. É uma história muito interessante, muito divertida. Então, vocês podem conhecer um pouquinho dessa história de investigação e, assim, poder praticar a leitura em espanhol, tá bom? Quero também propor a vocês a leitura do texto que está na página 105 do seu livro, que tem como título Los benefícios de cantar em outro idioma, facilita sua aprendizagem. A gente sabe como é importante a música, né, no tratamento de algumas doenças, como a ansiedade, como a depressão, em crianças e adultos. Cantar em outro idioma também traz muitos benefícios, facilita a aprendizagem, então é muito legal. Aqui nesse texto você vai poder conhecer esses benefícios, então faça a leitura do texto, tá? Na página 105. Na página 106, vocês vão responder as atividades relacionadas ao texto. Responde em espanhol, tá bom? Lê o texto direitinho e responde essas questões. Na questão 4 da página 106, ainda, vocês vão responder de acordo com os estilos musicais. Aqui ele dá 4 estilos musicais e dá as descrições. Então, de acordo com cada descrição, você vai completar com o estilo musical. O tango, o mambo, o cúmbia, tá? Então, lê direitinho e completa, tá certo? Na página 108, eu tenho aqui os instrumentos. São imagens dos instrumentos. Então, o que é que você vai fazer aqui nessa questão? Você vai observar direitinho cada instrumento. Os instrumentos que forem de corda, você vai colocar o C. Os instrumentos que forem de percussão, você vai colocar o P. E os instrumentos que forem de vento, você vai completar com o V, tá certo? Coloca o V aí no quadrado, tá bom, gente? Então, vejam direitinho, analisem direitinho cada imagem, cada instrumento musical. E de acordo com cada instrumento, você coloca a sua característica, tá bom? Voltando para a página 105, voltando para o texto, né? Depois que você fizer a leitura do seu texto, que você responder essas atividades, você vai fazer a tradução desse texto no seu caderno. Vai traduzir do espanhol para o português no seu caderno, tá bom? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Cuidado quando você for fazer tradução, certo? Falo sempre isso em sala, seja de frases, seja de textos. O português e o espanhol, eles são parecidos? São. Eles são oriundos do latim, então são muito parecidos. Mas existem palavrinhas que parecem que é e não é. A gente escreve igual, tanto em português quanto em espanhol. Mas o significado delas são completamente diferentes. São chamados os falsos amigos, os falsos cognatos. Aquelas palavras que parecem que é igual, mas que são completamente diferentes. Quer ver um exemplo? A palavra assinatura. Né, em espanhol, assinatura. Em português quer dizer matéria, disciplina, que a gente estuda nas escolas. O português, ciência, matemática, inglês, certo? Assinatura, né, quando a gente assina o nosso nome em um papel, em um documento, em espanhol é firma, certo? Então, observe a diferença de significado, entende? Quer ver uma outra palavra? A palavra borracha. Borracha que a gente utiliza, nosso material escolar que a gente utiliza para apagar o nosso erro em um texto, em uma frase. Quando a gente escreve errado, né? A gente utiliza a borracha. Em espanhol é chamada de goma, certo? Aqui, bêbada, em espanhol a gente chama de borracha. Então, observe. Borracha em português, goma em espanhol. Borracha em espanhol, bêbada em português. Então, observe como diferencia o significado. Isso faz com que o seu texto fique incoerente, fique confuso. Quem vai ler o texto não vai entender nada. Então, é importante que você busque um dicionário, busque uma ferramenta para poder lhe ajudar nessa tradução. Eu aconselho muito o reverso, que é bom para frases, palavras específicas. O Linguê também é muito bom para traduzir frases, para traduzir palavras. E para traduzir textos, eu recomendo muito o Word Reference.
para tradução de textos, ele é excelente. Então, busque sempre essas ferramentas, né? Não faça sozinho. Busque sempre um dicionário, seja físico, seja online. Um site, o Word Referência é um site muito bom para tradução de textos, como eu disse a vocês. Então, busque sempre um apoio, certo? Para que seu texto seja coerente, para que a sua tradução seja correta, seja precisa, para que as pessoas que entendam, né, vejam o texto original e vejam a sua tradução, vejam que realmente está certinho, está correto, tá bom, gente? Então tenha muita atenção quando for fazer a tradução, porque os falsos amigos, né, como o nome mesmo já diz, engana muito, tá? Faz com que a gente escreva uma frase ou escreva um texto confuso, incoerente, certo? Então tenha muito cuidado com isso. Tá bom? Existem várias palavras, vocês podem pesquisar lá no Google, falsos amigos em espanhol, eles vão te dar uma lista, são centenas de palavras que tem esse significado diferente, que a gente escreve igual, né? E português é completamente diferente. Quer ver a palavra cachorro em português, né? Cachorro em português, perro em espanhol, certo? Perro, com 2 R's, porque nós temos pero, que é com R só, que é uma conjunção adversativa. Perro, com 2 R's, é cachorro em português. A palavra cachorro em espanhol, escrita em espanhol, significa um filhote de mamífero, entendeu? Então, observe como, cachorro, você vê lá a palavra cachorro, igual ao português, aí escreve cachorro. Não, cachorro significa filhote de mamífero em português. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, certo? E ter muita atenção quando a gente for fazer a tradução de um texto, ou de uma frase, ou de uma palavra. Tá bom, gente? Fiquem muito atentos, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e se cuidem, tá?